Muito bem, boa noite a todos. É a nossa segunda sessão online. Estamos quase encerrando o módulo 1 e logo iniciaremos o módulo 2. Para as pessoas que estão participando pela primeira vez, talvez haja. Nós normalmente fazemos um check-in, como é que vocês estão, uma breve recapitulação do módulo que está findando e um olhar para o módulo que vai se iniciar. Então, nós podemos começar com uma rodada de check-in. Eu vou passando a palavra aqui pela ordem que as pessoas aparecem no meu monitor. E a ideia é que você fale sucintamente aonde você está e como está se sentindo no curso. E depois, então, a gente passa para ver se tem algumas questões específicas sobre o módulo que encerrou, para que a gente possa elaborá-las. Então, o meu nome é Jorge Mello, sou facilitador de vocês nessa dimensão econômica. E a nossa ideia aqui é que essa gravação, que depois fica disponível, também possa servir de elemento informacional para as pessoas que não podem participar. Então, eu vou começar pelo Marco, que é a primeira pessoa que aparece aqui na minha tela, para esse check-in inicial, e aí o Marco pode passar para a próxima pessoa e vocês ficam livres para abrir o microfone para falar, e depois terminando de falar, então pode fechar o seu microfone, pode desabilitá-lo, que é a comunicação fica melhor e sem ruídos. Então, palavra com você, Marco. Check-in inicial, como você está se sentindo, como sentiu esse módulo 1, e depois, então, na sequência, a gente volta a passar para dúvidas específicas, certo? Marco, ligue para falar. Alô? Estão me escutando? Espera aí. Eu estou sem condições de... Espera aí, só um minuto. Conseguem me escutar? Escutamos perfeitamente, mas não tem vídeo. Ah, ok. Eu vou tentar consertar isso já já. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Um prazer estar aqui. Muito, realmente, animado com tudo. Mas, realmente, passei por muitas dificuldades para chegar até aqui e gostaria mesmo de compartilhar até para poder saber como que eu posso me organizar. Desde o nosso último encontro para cá, eu me tornei avô e, ao mesmo tempo, fui requisitado dentro de um projeto que já tem quase 2 anos. Eu falei lá no primeiro dia, nós temos um instituto de capacitação em pensamento sistêmico, né? E a gente está fazendo uma implementação numa escola aqui em Minas Gerais. Eu já estou aqui em Uberaba, Minas Gerais, e nós tivemos que, minha companheira e eu, vir para cá e organizar a história toda de uma maneira que eu tive muita dificuldade para avançar com o curso. Então, eu estou sem saber como agir, porque quero continuar, né, com o processo, claro, mas amanhã eu finalizo 6 dias de capacitação aqui para 120 pessoas, e está muito intenso, mas o maravilhoso é que eu estou podendo aplicar não só o TOT, não só o Gaia, mas o pouco que eu consegui acompanhar do primeiro módulo, na prática mesmo, né? Então está sendo muito desafiador, porque eu não estou conseguindo acompanhar aqui, né? Eu ainda não comecei a fazer o questionário, eu estou todo enrolado mesmo, e as horas ficaram divididas entre vir para cá e, ao mesmo tempo, dar o suporte para o meu filho, que só tem 20 anos e está apanhando muito da paternidade. É isso, eu estou, na medida que vocês puderem aí me dar um feedback, como que é possível fazer, eu não sei se o conteúdo do módulo 1 fica, se ele desaparece, se eu posso ir fazendo, se eu posso correr nos próximos dias. Isso aí, eu agradeço muito as orientações. É isso. Tá certo. Então, eu aproveito que isso acho que vai servir de informação para todo mundo. Um treinamento online é assim, né? A nossa vida continua correndo paralela. O importante é que você me passe informações sobre o seu andamento, para que eu tenha essa informação e possa manejar as agendas. Os módulos, a partir do momento que eles são abertos, eles ficam até o final do curso abertos.
Então, você já pode baixar o PDF, né, do conteúdo do curso, e as atividades, é importante que você me passe uma previsão de quando você poderá mandá-las, porque eu organizo isso na agenda da turma como um todo. Certo? Ok. Mas congratulações, em primeiro lugar. Muito obrigado. Bom, maravilhoso isso, né? A vida se renova e é assim mesmo. Né? Cada um de nós está fazendo seu esforço para estar aqui, não se estresse, dê o tempo necessário para o seu filho, só acontece uma vez na vida, né? Não vai ter oportunidade de fazer isso de novo. Então, desfrute disso, né? Na medida do possível, dedique seu tempo e me mantenha informado. Né? Nós temos esse período até o final do curso para manejar situações particulares, isso acontece frequentemente, e a comunicação é fundamental. Tá? Mas tranquilize-se, o módulo fica aberto a partir de agora até o final do prazo. Certo? Agora que eu entendi, a sua imagem está no 1, 2, 3, 4 e o áudio está na outra identidade. Muito bem. Grato, Marcos. Então, passo agora para o Davi, aproveitar que já está comigo a palavra. Fica com você, então, para o check inicial, Davi. Ok, boa noite para todos. Né? Depois já vou deixar uma pergunta para depois. Até que dia que a gente tem que fazer os exercícios lá do módulo, né? Eu vou deixar essa pergunta, mas vou fazer meus comentários aqui primeiro. Lógico, a gente começa um curso, é o primeiro que eu faço no Gaia, né? A gente vai ajustando ao estilo do curso, tem esse momento, né? E vai conciliando com outras atividades que a gente vai fazendo, né? Então, foi uma semana, já li todo o material, já marquei os principais pontos, achei uma leitura bem interessante, muitas coisas do que eu já pensava, do que eu já tinha lido, mas algumas coisas novas. E como foi falado no primeiro encontro nosso, é simples, mas é profundo, né? Então, tem uns pontos profundos que vai mexendo com a gente e a gente começa a pensar, parar a leitura e pensar em outras coisas. Né? Aí eu vou deixando para lá um pouquinho a preocupação com a data para curtir um pouco do que eu estou lendo e associar com um curso recentemente que eu fiz sobre do capitalismo produtivo e sobre atividades que eu desenvolvo. Então, eu já vou associando. Então, o que eu estou fazendo agora? Eu estou relendo para fixar essas associações, para depois sim fazer o exercício. Espero fazer as atividades amanhã, não sei se eu ainda tenho terça-feira para fazer. Eu fiquei com essa dúvida, porque eu estou na revisão aqui, eu estou na metade do material. Eu pretendo acabar hoje, talvez amanhã cedo terminar essa revisão para fazer, então, as atividades, que eu não sei se pode ser feito terça-feira. Mas está bem, gostei e vamos em frente. Isso, obrigado. Obrigado a você, Davi. Na primeira página ali do ambiente online, você vai encontrar o nosso cronograma. Né? Esse módulo agora, o módulo 1, ele vai terminar o prazo formal dia 28, que é quando é aberto o módulo 2. Idealmente, se você puder fazer as atividades e mandar a reflexão, que é no máximo 500 palavras, isso é o ideal. Se eventualmente você tiver dificuldade, me informe, porque eu preciso colocar isso numa grade e informar a coordenação. Ok? O que é importante, é que eu falei no primeiro encontro nosso, é como o material é muito amplo e há muitos links, eu sempre sugiro que a pessoa leia o material, explore os principais pontos e responda as atividades. Você não precisa finalizar. Aí, pela avaliação, você vê se houve alguma incorreção, pode fazer a correção, se for o caso, né, para ver o que não foi contemplado, que você não entendeu direito. E a reflexão, sim, a reflexão é um depoimento pessoal do seu aprendizado. Isso, o meu feedback é mais direto, é discursivo. Mas, se organizar, dar o prazo é suficiente, a gente prevê que para mais conteúdo, mais dias. E o módulo 1, então, é até o dia 28, até terça-feira. Se você não conseguir, então, me informe, tá bem? Sim, pode voltar. Então, foi isso que aconteceu, porque eu fiz uma segunda revisão querendo entrar um pouco mais nos links e deixei o exercício para depois. E agora estou achando que ficou muito em cima, né? Eu queria acabar a revisão. Então, da próxima vez, vou seguir a tua sugestão. Depois da primeira lida, eu já vou lá nas atividades e deixo o aprofundamento para depois seguir. Eu tenho até dia 28 para fazer isso, é isso? É isso aí.
né? Chegando até o dia 29 pela manhã está perfeito, que eu tenho condição, como é uma turma relativamente grande, né? São mais de 30 pessoas, aí eu tenho até o final da próxima semana para dar os feedbacks e conferir a correção das respostas. Eu costumo dizer para as pessoas, pela minha experiência desses anos com o Gaia, especialmente com esse novo conteúdo, com a revisão do Gaia, que a gente tem material para mais um ano depois de terminar o curso. Se for explorar todos os links, todas as situações de livros, os PDFs que podem ser baixados, é muito material. Mas a ideia é que, nesse primeiro momento, vocês tenham a qualificação, digamos, do conhecimento necessário para aplicar no design final, depois de todas as 4 dimensões, e aí tem o resto do tempo, porque, ainda que seja um treinamento muito baseado na experiência, o online tem muita teoria, tem bastante informação. Então, é uma sugestão, acho que pode ser feita a revisão, mas os prazos é porque a gente tem uma turma que precisa ser contemplada no todo, certo? Muito bem, na sequência tem aqui a Lara. A Lara, com você, Lara, para o seu check-in inicial. Ok, estão ouvindo? Ok. Eu não tinha estado na outra reunião, eu assisti tudo depois, foi legal ver que consegue ser gaiano até online, né? Tem todo um método assim, de envolvimento, bacana. Realmente o material é muito extenso e eu comecei a ler e ia link por link, e aí vi que é humanamente impossível em uma semana, a não ser que estivesse só fazendo isso, né? Que não é o caso, porque acho que para todo mundo é uma atividade a mais, né? Eu abri um espaço na minha agenda para estudar, mas eu não imaginei que era um material tão rico e tão interessante, inclusive. Então, vou fazer um print screen da minha tela, depois vocês vão ver quanta coisa está aberta aqui ainda, que eu fui deixando aberta para depois ver mais e tal, e não tem condição. Realmente, a gente vai fazer em um mês e depois vai ter um ano para aprofundar, né? A gente vai ter acesso a esse material depois, não é? E também eu já baixei então, quando a gente abaixa, já fica com os links. Então, vou poder fazer desculpe. Eu estou em Curitiba, num frio. Eu moro em Curitiba, aqui está muito frio. E moro do lado da Vigília Lula Livre. Então, agora, nesse horário, tem uma barulheira também. No sul do país, né? Eu estou. Sobre o conteúdo, além de ele ser extenso e muito interessante, algumas coisas me surpreenderam. Eu estou escrevendo até esse texto que vocês pedem, né? Porque, embora eu esteja envolvida com o tema da economia, muita coisa ali é, para mim, totalmente nova e positiva. Muita coisa boa ali, que dá até um ar de esperança, assim, de ter tanta gente envolvida, gente de coisas que eu não conhecia, que eu nunca tinha ouvido falar, coisas que sim, que já conhecia. E até estou fazendo meu texto sobre isso, né? A impressão que eu tenho nesse momento, depois desse primeiro capítulo, é que vai dar para fazer essa transformação, mas é tanta coisa, né? Por onde que começa, como é que sistematiza esse começo dentro da contribuição da área de cada um, né? A minha área de comunicação. Então, eu fico pensando, como é que junta todos esses pontos aí e utiliza a comunicação? Eu fico pensando já em termos práticos, como que daria para fazer, ou como dará para fazer. É isso. É um prazer estar aqui com vocês, é um privilégio, e eu espero poder honrar isso. Muito grato, Lara. Realmente, concordo contigo, o material ele é muito estimulante, e eu acho que na primeira gravação do Científico eu falei que é uma progressão, né? A gente sai de questões mais estruturais, como nós chegamos até aqui em termos da economia e os efeitos que isso causou, né? Por isso que essa dimensão é tão importante na visão da sustentabilidade, da cultura regenerativa. E o centro do processo, então, é trazer o estilo de vida de cada um de nós, e depois nós vamos ver mais detalhadamente soluções práticas, que aí eu acredito que vai estar contemplada essa tua questão de como fazer. Mas o que eu posso te adiantar é que uma grande virada, na minha opinião, que aconteceu no Gaia como um todo, no plano mundial,
foi justamente uma transformação na área da comunicação. Hoje nós temos uma estratégia muito eficiente, com pessoas muito competentes, e trouxeram visibilidade e acessaram, né, hoje a gente está em mais de 50 países do mundo, a muitas pessoas essa possibilidade de um outro olhar sobre a nossa existência no planeta, né? Especialmente na área econômica. E só a título de troca, assim, eu sou gaúcho, né? Então, frio, quando fala em frio, eu me pergunto quão frio, né? Porque eu saí do Rio Grande do Sul, atualmente eu moro em Zurique, na Suíça alemã. Então, frio aqui, assim, é -8, -12, então tá bom. Hoje foi um dia super agradável, assim, estava 11 graus, né, primavera já, e a gente relativiza, né? E é muito bom isso, assim, ver o Brasil é tão grande, né? Tem pessoas do Nordeste, tem pessoas do Sul, tem pessoas do Centro, todo mundo convergindo para essa visão, assim, de fazer uma vida mais sustentável. Mas eu tenho convicção que você vai gostar do encaminhamento do curso, e é fundamental, a área da comunicação é fundamental porque ela perpassa, ela é transversal, como acessar isso para outras pessoas. Muito bem. Meu caro amigo Ronaldo Crispim, palavra com você para o check-in inicial. Oi, boa noite. Não sei se... Deve estar meio mal iluminado aí, porque eu estou voltando de um encontro, estou no carro aqui ainda para conseguir bateria, para poder me conectar. Então estou parado aqui, tá, as condições não são as mais apropriadas, mas estava querendo muito estar junto aqui. Só uma dúvida, eu cheguei, já tinha começado o check-in com alguma pergunta norteadora ou Então, check-in de apenas como é contato? que você está, como é que se sentiu nesse primeiro módulo. Depois a gente abre para questões específicas, se você tem alguma dúvida, alguma coisa, e aí nós já olhamos para a próxima etapa do módulo 2, em termos de conceito. Né? Tá. Eu tô chegando nessa, né, de sair de um evento, então eu tô meio atrapalhado, um pouco assim com essa conexão, né, não sei se o sinal tá chegando bem, inclusive, mas estou feliz de poder ter conseguido conectar. Esse módulo, eu confesso que ainda não consegui terminar de ler o material, mas estou muito interessado nele, assim, então estou muito animado com o que eu estou lendo, porque são inquietações que vêm comigo há um bom tempo e aí eu vou lendo as coisas e vai ampliando minha percepção e vai me ajudando a me sentir mais seguro, assim, também em relação a esse olhar, essa inquietação que eu venho tendo em relação ao sistema economia, porque eu não sou dessa área, mas passou a me interessar quando eu vi que essa coisa toda permeia as nossas relações, mas a gente não sabe o que é essa coisa. Então, poder estar olhando para esse material é bom, assim, para mim, né? Tô me sentindo mais seguro para lidar com isso. Nesse material, eu vi os links. Uma dificuldade que eu tenho, e aí é por uma questão pessoal, é que como eu não sei inglês, eu vi que tem vídeos lá que é só em inglês, que eu até boto a legenda lá no automático, e é legal. Aí alguns que não tem, eu, enfim, falo, bom, um dia eu peço para alguém estar assistindo comigo e tal. Mas eu vejo que é uma coisa urgente para mim, que é aprender logo esse inglês. Mas, enfim, só comentando, né, a respeito do material, que é onde eu vou encontrar a dificuldade, é quando não tem a tradução. Mas que depois eu dou um jeito, isso aí tranquilo. Dentro dessa perspectiva de que a gente vai ter bastante tempo ainda para, né, 1 ano e vários anos para mergulhar nesse material, depois eu vou me aprofundando. Queria só contar também, assim, que eu tô chegando de teve um evento, né, que a gente faz aqui em São Paulo, que é o encontro de música, que a gente faz na praça, para tocar com as pessoas, e é sempre muito nutritivo, assim, né, queria muita conexão com as pessoas, acontece todo mês, a gente puxa aqui, naquela linha da percussão corporal, né, da música com o corpo, que o Jorge conhece também, todo mês a gente faz isso. E eu fiz um convite para as pessoas hoje, que era quem quiser, fica para a gente conversar sobre inquietações a respeito da vida, do mundo e tal, né? Foi muito legal que algumas pessoas ficaram, assim, de 10 a 15 pessoas ficaram, e a gente entrou, assim, no primeiro momento para falar de questões que entraram na questão do dinheiro, do consumo, do meio ambiente, ainda levantando uma poeira sobre isso com a intenção de seguir essas conversas mês a mês.
Então é uma coisa que está muito presente no que eu estou vivendo e, enfim, esse material todo vai me trazendo segurança, fortalecendo, e eu estou vendo o quanto as pessoas estão se interessando, não sei, pelo menos no meu entorno, eu quero puxar isso e vejo que tem gente disposta a essas conversas, assim, né? O lance é como que a gente abre espaço para isso também, né? Acho que é por aí, mas estou chegando bem entusiasmado. Obrigado. Super grato, Ronaldo, pela presença e por estar presente aí pelo seu trabalho, que eu admiro há anos. E tu tocaste um ponto que para mim é fundamental, antes de eu dar a palavra para vocês. E, na minha experiência, nos anos que eu trabalho com o GAI, especialmente a dimensão econômica, o grande resgate que esse material, que essa abordagem faz, é nos recordar, é trazer a economia para o papel original, o papel fundamental dela, que é instrumentar as relações humanas. Nos venderam, com perdão do trocadilho, uma imagem de que a economia é uma ciência que não é da área de humanas, né? Como se fosse possível transformar dessa forma. E não deu certo, não está dando certo, né? Todas as grandes crises econômicas, elas vêm acontecendo em média a cada 10 anos, elas ocorrem porque se desrespeita a natureza das relações humanas. Eu não quero antecipar nada, mas eu acredito que no decorrer da dimensão, cada vez mais vocês vão ter informações para dialogar de outra forma com as pessoas no que diz respeito aos aspectos econômicos e como que sanar, em que trazer um contexto de integridade, de uma realidade que normalmente não é abordada. Esse tema que não tem. O meu som não está muito bom? Ela está dizendo, deixa eu aproximar um pouco mais. Não é possível se fazer economia sem humanizá-la, a verdadeira economia. Então, eu sinto que a dimensão econômica ela nos possibilita, ela nos traz elementos técnicos e soluções humanas que consideram esses elementos técnicos. É como que resgatar a proporção adequada entre a técnica e a presença humana. Mas isso eu espero que vocês descubram por si mesmos no decorrer do treinamento. Então, eu gostaria de retornar a palavra, pode ser na mesma ordem ou não, se não houver questões específicas, dúvidas em relação a esse primeiro módulo, né? Eu estou olhando aqui os principais temas, então a gente já pôde olhar assim como e por que nós chegamos aonde nós chegamos, e essa questão de que não é um sistema que surgiu por acaso, é um sistema que ele foi concebido dessa forma e que dessa forma também nós podemos desfazê-lo e fazê-lo funcionar de uma outra forma. No módulo 2, nós já vamos entrar de uma forma mais incisiva na questão da solução dessas causas, né? Como mudar essa ordem que não é natural e como começar a apontar soluções. Então, no módulo 2, nós vamos olhar algumas soluções possíveis, né? Como o futuro do dinheiro, alguns projetos que estão dando certo no mundo, investimentos locais e regionais, sistemas de intercâmbio e troca locais, moedas complementares locais e o que é muito possível fazer, que acontece no Brasil, microcrédito, bancos de tempo, o crowdfunding, né, que agora acontece, cooperativas de crédito e propriedade coletiva da terra. Então, a gente, assim como olhou os problemas, nós já passamos a olhar as soluções possíveis e exemplos práticos do que está acontecendo no mundo inteiro. Então, já começa um estímulo assim para que vocês se apropriem mais e mais dos conteúdos de forma que depois possam usar, seja no plano pessoal, seja em iniciativas coletivas comunitárias. E aí a gente vai ampliando isso aos poucos, depois, a partir do plano social, para descobrir outras abordagens econômicas, outros capitais que nós já possuímos, mas que ninguém nos disse até agora. Então, é muito auspicioso isso de poder, depois de já ter uma imagem formada, desconstruí-la, mas não de uma forma assim, de não deixar nada no lugar.
Nós recebemos orientações e referências muito práticas e reais do que está acontecendo no mundo inteiro, projetos muito bons. E eu finalizo, antes de eu dar a palavra para vocês, projetos esses que no Brasil, todos eles, eu diria, têm iniciativas referenciais, iniciativas exemplares para o mundo inteiro. Então, vamos lá. Retorno a palavra, então, para o Marco. Se você tiver alguma questão específica do módulo 1, você pode trazer e a gente conversa sobre ela de maneira a servir para as pessoas que estão presentes, para aquelas que vão ver a gravação depois. A palavra é contigo, Marco. Bom, eu acho que assim surgiu muito pouco que eu possa formular ainda, mas como eu estou vindo do Totti emendadinho, né, eu sinto que as dúvidas realmente vão aparecer mais para frente, até pelo momento que eu já estou vivenciando assim na prática, no dia a dia mesmo, né, com o Instituto. Então eu vou passar a palavra, até para não tomar nosso tempo, mas agradecer aí o esclarecimento mais uma vez sobre a parte mesmo de gestão do curso e vou me comprometer aí para ver se até no máximo dia 29 eu entrego esse primeiro módulo, e aí se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, eu junto com o segundo módulo. Muito grato. Aí o Davi. Ok. Eu quero primeiro, se me permite aí, brevemente, falar de um interesse pessoal que eu tenho quando eu estou lendo esse material. Tenho tanto interesse em estar pensando dentro de um projeto que eu trabalho de longevidade, então esses conteúdos eu estou toda hora levando e vejo muita associação nisso, mas muita associação. E também dentro dessa questão da longevidade, eu tenho um projeto de trabalhar a questão da economia, das finanças, do dinheiro, para você pensar num modelo diferente de longevidade. Então, assim, é aí que eu estou estudando, sempre pensando dessa forma. E nesse sentido, eu trago alguns pontos que eu queria compartilhar e tirar um pouco de dúvida. Um ponto aqui foi muito esclarecedor para mim, porque o meu modelo mental era sempre numa ideia que nós temos que caminhar para uma forma de colaboração, para um modelo de colaboração. E eu com dificuldade de lidar com pensamentos diferentes de competição, que foi o que eu vivi ao longo da minha vida corporativa, que eu já me desliguei. Que foi no Banco do Brasil também, viu? Mas, no meu caso, eu fui até o fim, tá? Eu fui até o fim, foi no processo já de desligamento, de aposentadoria, né? Então, quando eu vejo que ele fala do sistema biológico e toca que o sistema biológico é um sistema de colaboração, mas que dentro dele você convive com a competição, isso me chamou muita atenção. Eu fiquei assim, pensando, querendo me aprofundar mais nesse sentido aí, tá? É uma questão que eu trago, tá? Outra questão que eu vejo aqui muito forte, eu acho bacana, ele fala de economia, ele fala dos impactos sociais, ele fala dos impactos ambientais, mas o texto é muito fiel à proposta de que nós estamos todos dentro de um sistema que é o sistema ambiental. Então, toda hora ele aborda fazendo relações tanto sociais como econômicas com a questão ambiental. Eu destaco essa questão que fica muito claro, né? O caso do estudo de caso de Palma, do Dendê, né? Então, assim, e aí ele vai o tempo todo nisso, então é um ponto que eu acho muito favorável e é uma maneira de pensar também, porque por mais que eu entenda há muito tempo que essas coisas caminham de forma interrelacionada, ao ler o texto, eu vejo que não é só um discurso, não é só uma narrativa, são exemplos práticos de que essas coisas estão interrelacionadas. E, para terminar aqui, não ocupar muito tempo, eu queria, se essa palavra regeneração, que eu vi aqui no texto, sempre, não sei se é sempre, mas nos pontos aqui, para mim foi sempre abordado em relação à questão ambiental. Se eu posso usar esse termo também para uma questão de regeneração social, né, de relações sociais. Então, eu deixo essas questões para a gente refletir.
Perdão, agora abri. Excelente, Davi. Eu me permito comentar, porque isso eu acredito que vai servir para várias pessoas. Em primeiro lugar, a questão da cooperação. Já traz essa visão da chamada biomimética, né, a biomimicry. Hoje, as ciências mais avançadas, elas referem sempre o quanto a natureza está à nossa frente no que diz respeito a uma abordagem sistêmica. E as soluções econômicas mais bem-sucedidas, elas fazem o que muitas ciências já fizeram, que é olhar para os sistemas de vida na Terra e ver como é que eles funcionam. Então, por exemplo, nós temos uma referência importante, que é o Stefan Harding, que é o coordenador dos programas científicos do Schumacher College. Ele criou o neologismo, ele fala de uma competition, né? Seria como uma competição cooperativa, em que as competições, elas instrumentam os indivíduos em favor do bem-estar do sistema como um todo. Isso, para mim, é o central numa nova visão econômica. Quando nós falamos de uma visão de economia humana solidária, nós temos que recordar que ela é baseada na confiança entre as pessoas. O que não significa que alguns organismos vão ser superados por outros, dentro de conceitos de organismos econômicos. Mas o bem maior é do sistema. Então, é uma mudança de paradigma muito profunda, né, que diz respeito também à regeneração, porque, sem dúvida, a começar pelos sistemas naturais, e como você assinalou muito bem, o tecido social está degenerado no mundo inteiro, né? Hoje, o mundo inteiro vive uma crise social que só tem precedente no pós-Segunda Guerra Mundial, e se nós formos olhar o fator predominante na causa dessa crise, nós vamos encontrar o modelo econômico adotado. Como nós já vimos e vamos ver mais, promove concentração de renda, promove desigualdade social e promove uma visão equivocada do que é desenvolvimento. Confunde desenvolvimento com crescimento. E dessa forma desrespeita o conceito mais fundamental da natureza. Não existe crescimento ilimitado na natureza. O crescimento sempre é limitado pelos recursos do sistema. Então, nós vivemos um modelo econômico que desrespeita o pressuposto, o que chama mais básico dos sistemas naturais, que é a autorregulação, a homeostase. E eu acho fascinante, porque quando a gente começa a estudar economia, nós vamos encontrar repercussões sociais, repercussões ecológicas e causas e consequências que estão ligadas à nossa visão de mundo. Então, tem tudo a ver, acho que a sua visão é antecipada com o que você vai ver no decorrer da dimensão econômica, mas eu sugiro que esse tipo de tema, pela profundidade do alcance dele, você coloque como um tópico no fórum, porque muitas pessoas vão se interessar, e aí quando nós ouvimos outras experiências com pessoas de outras áreas, isso enriquece a discussão. E quando eu falo discussão, é porque nós temos o mesmo objetivo, todo mundo está aqui para aprender e para servir ao sistema de vida na Terra, né? Eu não sou nem um pouco modesto quanto a isso. As pessoas, agora há pouco eu estava em São Paulo, em área presencial, eu disse, as pessoas que chegam nesse curso, na verdade, elas já estão prontas para uma transformação. E mesmo sem saber, elas estão se preparando para ser os agentes dessa transformação. E se transformar em educadores baseados na experiência e na coerência entre a sua prática na vida e o seu discurso conceitual ou educacional. Então, eu lhe peço, ou lhe sugiro, coloque esse tema no fórum, em um ou mais tópicos, e vamos ver o que as pessoas têm a contribuir. E como o Ronaldo falou há pouco, existe muita demanda de espaços de escuta e de diálogo. E no próprio grupo mesmo, eu acho que você vai encontrar muita resposta empática a esse tipo de questionamento. Então, a sugestão, o fórum está lá para isso, dispõe. Tá bem? Então, voltamos agora para lá. Se você tiver alguma questão mais específica ou não específica, estamos aqui para isso. Eu também tive dificuldades com a língua, tem coisas que estão em inglês e, em especial, alguns esquemas que tem ali, alguns desenhos que já são complexos de entender por serem desenhos, ainda está em outra língua, então isso me deu algumas dificuldades. Então, tem lá 2 ou 3 temas que eu vou ter que aprofundar e talvez sobre dúvida eu venha perguntar. E naquele questionário que a gente tem que responder online, teve questão que eu não entendi. Tipo, eu não entendi a pergunta. Tinha questão que tinha que achar o que estava certo,
e todas pareciam mais ou menos certas. Eu tive dificuldade de responder ali algumas questões, daquelas 10 questões, né? E preciso revisar mais umas 2 ou 3 vezes 3 temas ali do material, e se não entender ainda assim, aí eu vou perguntar. Mas, teoricamente, eu devo entender sozinha, porque é um material de autoexplicativo, né? Só isso. E os parabéns para o Marco. Parabéns, vários parabéns, né? Como é o nome do seu neto? Quando puder, responda. Está fechado o microfone, Laura. Agora sim. Estão me ouvindo? O meu estava aberto. Sim. Agora sim. Helena. O nome dela é Helena, uma menina. Que bom. É um nome que traz uma carga arquetípica muito forte, né? Vamos ter que trabalhar muito. Muito. Muito obrigado. Obrigado a você, Marco. Maria Clara Sanai, estimada, daqui a pouco eu te passo a palavra então. Só para aproveitar, Lara, assim, eu esqueci de falar antes que o Ronaldo falou, existe a necessidade de esclarecer um ponto. A dificuldade é nossa, na verdade. Todos os vídeos deveriam ter legenda em português, o curso é em português, então nós deveríamos ter, mas nós lidamos com contingências, tanto de verba quanto às vezes de direito autoral. Então, a minha função aqui é essa, se vocês tiverem qualquer dúvida, seja nos vídeos, ou seja no material, esquemas, vocês me mandam, nas questões também, Laura, você me manda, porque essa é a minha função aqui, é servir a vocês nesse sentido, que vocês têm condições de assimilar os conceitos da melhor forma possível. E o idioma não deve ser uma dificuldade nesse sentido, não deve ser colocado para vocês como uma dificuldade, porque no curso em português ninguém tem a obrigação de saber um outro idioma. Então, aí nós, como facilitadores da coordenação, devemos prover isso. Enquanto a gente não tem condições, já melhorou muito, a gente era grande parte do material estava em inglês, aos poucos a gente está conseguindo traduzir quase tudo, mas os vídeos e algumas imagens ainda não estão realmente em português. Então, eu peço que vocês desculpem essa imperfeição ainda, que é nossa, não é uma dificuldade de vocês, que não se supõe que tenha que ser suprido pelos participantes, mas nós procuramos compensar isso com a disponibilidade para que vocês encaminhem as dúvidas. Então, antes de retornar para o Ronaldo, eu deixo a palavra, então, a Maria Clara Sanai. Seu microfone não está aparecendo aqui, mas a ideia é que você faça, se quiser, um check-in inicial, dia como se sente até esse momento com o material, e se quiser, já coloque questões do módulo 1 que está chegando. Se você tiver áudio. Não estou achando. Se não, voltamos para o Ronaldo. Ronaldo, você tem alguma coisa enquanto a Maria Clara Sanai faz a conexão dela? Eu tenho alguma coisa que está muito viva em mim, assim, mas que tem a ver com esse material também, mas eu acho que tem a ver com as coisas que eu vivi essa semana e tal, mas que estão relacionados. E eu tenho tido conversas, né, com as pessoas sobre esse assunto do dinheiro, das questões econômicas, assim. E muitas vezes quando eu estou conversando com alguém, eu percebo que cai num lugar... Deixa eu trazer qual que é a minha dificuldade. Eu estou conversando com pessoas sobre essa questão do sistema econômico, né, mais macro, e muitas vezes é comum as pessoas falarem, por exemplo, não, mas também não é assim, a gente não pode se vitimizar, o sistema é grande demais, eu não tenho o que fazer, então não vou pensar nisso. É um lugar que parece que vai para a crença, né? Tá mais ligado ao que eu acredito que seja a coisa do que talvez como a coisa funciona, em termos do sistema monetário, financeiro e tudo mais. E eu tenho me percebido numa dificuldade de não saber muito como lidar com essa coisa. Não, mas espera aí, se o sistema funciona desse jeito, tem uma desigualdade, que o banco cria uma dívida e tais pessoas acabam enriquecendo por especulação, sei lá. E a pessoa, não, mas não é assim, né? O dinheiro é uma energia que pode não ser boa ou ruim,
e não é assim, sei lá, sabe? Entra num lugar que eu fico pensando como é que essa conversa segue, né? Porque ao mesmo tempo que eu não quero convencer o outro, mas os fatos me parecem que são esses, né? Como é que a gente pode criar uma consciência para partir desse mesmo ponto, tentando ser criativo para achar solução, enfim. Não sei se está diretamente relacionado ao módulo, assim, mas acho que tudo está permeado. Então eu tenho percebido essa dificuldade, como é que eu abordo numa conversa essas questões que para mim são, né, são evidentes, mas que muitas vezes soam com esse lugar, assim, não, mas não é assim, teoria da conspiração, né? Tem muita gente que traz desse lugar. Enfim, estou trazendo mais uma dificuldade com a qual eu estou tendo que lidar e acho que é isso. Queria só dividir isso. Obrigado, Ronaldo. Acho super procedente, porque eu costumo dizer assim, nós temos dois grandes obstáculos a abordar na nossa relação com o próprio sistema de vida na Terra e as crises que nós vivemos. As principais dificuldades são, uma, acreditarmos que a gente não tem poder nenhum, que o sistema é grande demais e, portanto, a gente não tem nada a fazer a respeito. A segunda questão é acreditar que a gente, sim, pode resolver tudo. E não está nem num extremo nem no outro a solução. Nós temos, sim, poder de transformar, depois nós vamos ver o conceito de localização, mas nós temos condições de transformar o que está ao nosso alcance, o que está no nosso círculo, no nosso sistema local. Com relação aos conceitos, muitas vezes é tão distante para a pessoa entender que eu me agrada a começar pelo seguinte questionamento. Como você se sente em relação ao fenômeno dinheiro, o fenômeno da economia? Está tudo bem? Você está satisfeito? Você vive uma vida abundante, com liberdade, com realização? As suas relações nesse quesito são baseadas na confiança, na abundância? Ou não? E aí, se a gente olhar os fatos, né, como é que está o sistema econômico no planeta? Como é que as pessoas estão vivendo? Existe bem-estar geral? Os recursos estão sendo bem aplicados? Como é que os recursos naturais são usados? E a quem beneficia? E se a gente for aprofundar mais, que é o que a gente olhou nesse primeiro módulo, como é que o dinheiro é criado? Por que existe esse sistema de reserva fracionária e os governos apenas imprimem o dinheiro, mas quem emite, quem cria dinheiro, são os bancos privados, através de dívidas contraídas, e apenas uma parte desse dinheiro existe na realidade, sendo que a média no mundo, 90% do dinheiro em circulação, ele não tem reserva real. Isso é um fato. E quando a gente fala isso, é algo tão transformador que a pessoa diz, não, isso não pode ser real. Então vamos olhar como é que evolui, né? Então a gente olha os dados do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, da Organização Mundial do Comércio, da Organização Mundial do Trabalho. Nós não vamos dizer coisas que estão fora da realidade, nós vamos dizer coisas que as organizações que cuidam disso informam. E chega um ponto que, bom, ou a pessoa observa a realidade dos fatos, ou como eu já ouvi dizer, eu já ouvi isso numa palestra, assim, não, na verdade, a ONU é controlada por outras influências. Bom, então aí nós chegamos num ponto que não tem como dialogar, né? Se você não acredita que nem a ONU tem alguma credibilidade, ou organizações independentes, né? Aí fica difícil. Mas, de maneira geral, a pessoa minimamente razoável, primeiro, olhando para a vida dela e para a relação dela com o dinheiro, com os aspectos econômicos, ela já percebe que algo não está muito certo nisso tudo. Quando nós falamos sobre as causas, como, por exemplo, a proposta de um crescimento ilimitado e da concentração de renda como uma solução, aí fica muito evidente. Porque a nossa memória, inclusive fisiológica e social, ela está baseada nos sistemas naturais, está baseada no sistema de vida. Então, nós nos sentimos bem quando nós confiamos em outra pessoa, nós nos sentimos bem quando nós compartilhamos recursos, nós nos sentimos bem quando nós exercitamos a generosidade, se nós estivermos minimamente saudáveis do ponto de vista psicológico. Então, é um senso comum profundo nas pessoas humanas. E quando nós apresentamos os fatos, normalmente a discussão fica boa. Da minha parte, eu prefiro proporcionar experiências.
Então, quando nós trabalhamos, por exemplo, com experiência de compartilhamento, seja através de trocas, de generosidade, é muito mais fácil dialogar. Porque aí nós acessamos uma memória ancestral que todos nós humanos temos, do que realmente é saudável, do que realmente é natural. Mas, volto a dizer isso, não quero assim antecipar, no decorrer do curso vai ficar evidente, pelas inúmeras experiências que existem no mundo inteiro dessas práticas econômicas que são revisitas a práticas tradicionais. Então, eu acho que é super adequado, faça a mesma sugestão que eu fiz para o Davi, coloque esse questionamento, porque a turma tem acesso e eu também tenho condição de escrever mais, de dar exemplos, de trazer materiais para quem quiser pesquisar. Tá bom, Ronaldo? Obrigado. E depois, mais a gente vai retornar à questão dos seus eventos e aí a gente vai poder falar sobre aspectos que nesse momento não cabem, que eu acho que vão ser bem estimulantes para o teu diálogo com as pessoas. Muito bem, eu quero então passar a palavra para Maria Clara Sanai, alegria de tê-la aqui, não se preocupe por ter chegado atrasado, tudo bem? Então a ideia é que você diga como se sente em relação ao treinamento, se quiser ligar a sua câmera está ótimo, seu microfone já está aberto, e já aproveite se tiver alguma questão específica do módulo 1, estamos aqui para conversar sobre isso. Bem-vindo. Boa noite, como vão lá? Então, felicidade de estar aqui com vocês hoje. Gratidão pela... E peço desculpas, né, por ter chegado um pouquinho tarde hoje, estava servindo através do olhar. Nossa, fazendo um check-in agora nesse momento, eu peguei um pouco a conversa já andando, né? Não sei se eu quero só checar se vocês estão compartilhando um pouco do que foi visto também dentro do módulo 1, mas eu estou um pouco, confesso, não estou conseguindo dedicar muito esse tempo que eu gostaria, da forma como eu gostaria, exatamente pela questão do econômico, que é o tema, né? O tema que está mexendo muito comigo esses últimos dias. E essa semana, especialmente, foi bem corrida no propósito, no entendimento colaborativo de criar uma empresa livre, mas que, de um lado, de um olhar mais humano, eu possa encontrar pessoas e parceiros dentro da área da comunicação, dentro da área essa que eu faço com a fotografia, com a videografia, mostrar trabalhos e trabalhadores da luz com projetos de regeneração, de sustentabilidade. E eu sei que muita gente também dentro desse percurso também está passando seu período de transição, e é um momento bem delicado de fortalecer as nossas fraquezas. Eu olho as pessoas muito por esse prisma do cada um tem de essência e de potencial e riqueza pessoal, e desse olhar de recursos humanos também, mapear o nosso recurso intangível do nosso eu enquanto ser, e colocar essas habilidades de uma forma um pouco mais organizada, elaborar encontros que possam abrir para partilhas de projetos e sonhos em comum para a gente fortalecer o que a gente tem juntos e oferecer isso para o coletivo em coletivo. Então, essa foi parte da minha semana, né? Eu fiquei um pouco dividida no sentido de gostaria de ter me focar mais para continuar as leituras, mas eu sei que o meu paralelo disso, eu venho buscando essa economia colaborativa, essas novas formas que a gente vem estudando, tentando aplicar na prática, né? Assim como os últimos anos estudando minhas trocas de habilidades por essas vivências que eu venho fazendo, conhecendo até mesmo as minhas outras capacidades, me instrumentalizando com Gaia, com Todd, com o módulo econômico online, contigo. Gratidão pela partilha e pela escuta, Rosana.
feliz de estar aqui hoje. Deixa eu tirar aqui. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu esforço de estar presente, sua dedicação, e assim, sem entrar em aspectos individuais, eu acho que a turma como um todo está com uma mobilização, em primeiro lugar, em torno de fazer o link do seu momento pessoal, e tu trouxeste duas questões. Uma, o aspecto da beleza, né? Nós temos a neta do Marco, que se chama Helena, né? Que traz esse arquétipo da beleza. É como se, como eu falei no início, a economia tivesse perdido o encanto da humanidade, da beleza das relações. E o que nós fazemos, a nossa proposta aqui, é resgatar essa ponte entre um fator que é muito técnico, um meio, não há dúvida, que pode servir, mas agregar isso, o componente humano, o componente de uma presença. Eu gosto de chamar assim, eu não tenho medo de dizer isso, é a presença. É preciso coragem, né, para fazer isso, e é preciso instrumentação, principalmente para o diálogo, porque nós não temos inimigos, nós efetivamente não temos inimigos, né? Eu refiro porque é uma referência muito grande hoje, com uma presença humana importante. Sua Santidade Dalai Lama fala que existem visões equivocadas de realidade. E quando nós nos instrumentamos no treinamento como GAI, especialmente algumas pessoas que eu sei que também já estão fazendo a caminhada para se tornarem educadores, nós precisamos muito de educadores e educadoras, é muito importante não esquecer o que foi falado, o Davi falou, eu creio que o Marco também, existe uma visão de mundo que está servindo como base para essa caminhada dentro da dimensão econômica. E se isso não acontece, não adianta, por melhor que seja a instrumentação técnica, a pessoa não entendeu o caminho ainda, ela nem sequer começou. É todo um conjunto harmônico de qualificações que se baseiam em um novo olhar. E tu falaste em comunicação, a Lara também trabalha em comunicação, eu referi antes para ela o quão importante é saber dizer as coisas da forma certa. Porque, no fundo, todos nós queremos a mesma coisa. Mas como dizer isso, né? De modo que a pessoa que está com uma visão equivocada não se sinta ameaçada ou criticada. Nenhum ser humano gosta de ser chamado de errado ou errada. Mas eu acho que está tudo certo. Já antecipo, eu falei aí para o Marco, que está com essa oportunidade auspiciosa, né, de exercitar o seu papel de avô junto ao seu filho. Não se preocupe com o prazo, apenas informe, está tudo bem, né, nós vamos, em parceria, aí, levando os prazos de uma boa forma, e eu ratifico, eu disse antes, eu tenho convicção absoluta que você vai encontrar recursos muito preciosos no conteúdo, sem estresse em relação a ter que nada, mas desfrute do contato, e da minha parte eu estou aqui para isso, você sabe, para servir da melhor forma possível a sua caminhada e a manutenção, né, dessa caminhada no sentido de certificar e se tornar-se formalmente, se tornarem efetivamente formalmente educadores dessa visão que faz muita falta. Nós precisamos de muitos recursos qualificados, recursos humanos, pessoas que já têm uma visão adequada, correta no sentido existencial do termo. Muito bem. Então, nós temos mais um espaço, aí, uma rodada, para quem tiver alguma coisa. Nós falamos antes sobre a nossa caminhada, agora no módulo 2 a gente já sai um pouco. Eu gosto de brincar assim, que no módulo 1 assim, é um espaço da gente se aterrorizar um pouco, né? Como é que nós chegamos até aqui? Que absurdo isso. Nós chegamos, né? A humanidade chegou até aqui com uma visão muito equivocada em economia, com resultados catastróficos, tanto para o tecido social quanto para o tecido ambiental, para o sistema de vida na Terra. E agora mais e mais pessoas estão descobrindo formas ancestrais que nós revisitamos com uma abordagem muito técnica, muito qualificada, para gerar, como antes o Davi perguntou, uma postura regenerativa. Já não basta que a gente seja sustentável, né? As próximas gerações já vão ter que colher frutos amargos da nossa atuação equivocada como espécie humana na Terra. Então, a nossa presença na Terra nesse momento deve também regenerar o sistema de vida, inclusive o tecido social.
E isso começa por momentos como esse que a gente está compartilhando a nossa alegria de conviver e de poder ter o privilégio de aprender juntos. Então é muito bom estar com vocês e agradeço aí a presença e a disponibilidade para, enfim, aprender e compartilhar as suas sabedorias, as suas experiências. Então eu deixo aberto, quem quiser fazer mais alguma colocação, normalmente a gente procura limitar, de certa forma, em 1h15 a gravação, né? Mas a palavra está disponível, se alguém tiver mais alguma coisa. E eu só ratifico algo que eu falei antes, que o fórum é um espaço de vocês, tragam seus temas, as suas dúvidas, mas também as suas ações, porque é muito inspirador saber como existem pessoas que já estão fazendo iniciativas transformadoras, no plano pessoal e no plano coletivo. Às vezes, nós temos também essa tendência de pensar, não, mas isso aí é algo insignificante. Não é insignificante, às vezes pode ser pequeno no aspecto quantitativo, e esse é o paradigma econômico equivocado. Mas a vida ela não é quantitativa. A vida ela é uma experiência qualitativa, ela não pode ser medida. É o que realmente importa na vida, não tem preço. Então compartilhem o que vocês estão fazendo, suas inquietações, porque é muito bom compartilhar uma comunidade humana que nos entende como tal. Essa é a grande riqueza do Gaia, e eu sempre refiro, essa é para mim esse é para mim o principal diferencial. Nós passamos a fazer uma rede, fazer parte de uma rede abundante, né, de recursos, de riquezas, de humanidades. Isso realmente não tem comparativo. É uma outra vida que começa. Para mim, pelo menos, foi assim. E é assim. Então, a palavra fica à disposição para o que quiserem colocar. E a gente ainda tem um tempo aí para compartilhar. Fique à vontade, Marco. Pode abrir seu microfone. Então, queridos, eu fiquei muito chamado aqui, porque, como eu falei no começo, eu estou tendo a oportunidade auspiciosa, como você falou, de aplicar imediatamente na prática o que eu já pratiquei nos últimos 5 anos do Gaia e agora o TOT. Eu sou de Uberaba, que é uma passagem de bioma entre o Cerrado e as terras férteis de São Paulo. Hoje a minha cidade tem aí 130 anos, mais ou menos, muito impacto ambiental, porque isso aqui é a capital do zebu, e eu percebi há muitos anos que as relações são muito ressequidas, falta muita água, né? O impacto do ecoton aí. Eu pude falar de tudo isso nos últimos 6 dias para 100 professores, usando o bastão da fala, usando tudo que a gente sabe, num lugar onde as pessoas têm como referência extrema escassez, que se reflete, sobretudo, naquilo que você falou aqui, que a gente falou também, o fato das pessoas levar o que o Ronaldo colocou, delas colocarem no sistema de crenças o modus operandi, né? Então eu queria deixar a contribuição que ontem eu quando falei de ecoton, no meio de um monte de coisas, para os professores do ensino médio, tinha um professor de biologia, ele ficou muito feliz. Aqui em Uberaba nós temos um sítio arqueológico e a gente pode perceber que é um ponto geobiológico há muito tempo. Os dinossauros vieram para cá, se manifestaram, não foi à toa. E fica para o Ronaldo uma sugestão. Foi muito auspicioso trabalhar com 100 pessoas da educação infantil até o ensino médio, e inclusive colaboradores, serviços gerais, pessoas muito humildes, e em todas eu consegui implementar tudo do Gaia, e a gente teve que usar muito o conceito do Leonardo Boff, que a gente no Instituto usa muito. Então eu sugiro, Ronaldo, que a gente pegue uma definição, uma explicação, né, do Leonardo, que ele diz que empatia não é se colocar no lugar do outro, mas é reconhecer com muita parcimônia, enquanto a outra pessoa está agitada, inquieta, a interseção possível, né, para que a gente possa acessar. E aí que a gente começa a humanizar. Enquanto a pessoa se defende, você pensa, ela vai ao banheiro como eu, ela bebe água, ela tem mãe, ela provavelmente tem uma família. E isso vai se refletir rapidamente, não só na fluidez da palavra, mas na visão fisiobiológica da economia mesmo, né? na água, né? No nosso feminino, que a gente colocou na conversa, né? Na parte da empática. E eu sei disso porque foram catarses de muito choro em todos os grupos que a gente fez, e a gente
fez uma construção muito gaiana, e as pessoas trocaram a sua água, lavaram a sua água, e sentiram que para a gente restabelecer o ecotone aqui, a gente precisa limpar a nossa água para poder tratar da água do entorno. Então, isso foi muito forte, intenso, e eu vi o reflexo econômico mesmo. Sabe? Eu vi literalmente, assim, eu vi o reflexo econômico. As pessoas saíram sem a referência pela escassez, e acho que de amanhã em diante tudo vai ser muito diferente na vida delas. Eu acho que o ideal é a gente fazer mesmo isso. Ao invés de ir para o debate, achar um caminho para transitar, ajudar a pessoa a transitar a referência da escassez para a perspectiva da referência para a abundância. É isso. Obrigado. Magnífico, por gentileza, poste essas riquezas no fórum, mais pessoas têm que saber para serem inspiradas, e eu vejo assim como tem várias pessoas do mundo da arte, a nossa turma, isso é maravilhoso. Fora da arte a gente não vai encontrar resposta. Né? O Satish Kumar, que até pouco era o diretor do Schumacher College, foi o cofundador, ele diz: os realistas já tiveram o tempo deles, agora é a nossa vez. Agora somos nós, os idealistas, a quem cabe escrever a história. Idealista não é alguém dissociado da realidade, é alguém que enxerga uma realidade que os outros ainda não viram. E eu me coloco assim, descaradamente nessa turma, porque quando eu vou para um evento assim, e muitas vezes as pessoas me falam dessa visão de escassez, como você colocou, eu digo, olha, no fundo, a minha percepção é que o que eu faço é compartilhar o que eu tenho em abundância, eu não dou conta do quanto eu recebo da vida. E muda totalmente quando a gente fala isso com a convicção de realmente se emocionar, movido por uma gratidão, né, baseado no tecido que é o verdadeiro capital humano. O reconhecimento da abundância inata da vida. Nos fizeram crer que se você não tem dinheiro suficiente para aquilo que muitas vezes a mídia ou a sociedade diz que é necessário, você é pobre. Mas desde quando pobreza está ligada a dinheiro? Tem aquele velho ditado: é tão pobre que só tem dinheiro na vida. E isso não é uma figura, não é uma palavra, não é uma frase de efeito. Quem quer que já tenha tido contato com uma cultura tradicional ou com uma visão mais profunda da existência humana, sabe que o dinheiro só compra um aspecto muito exterior, uma dose de conforto que se precisa muito pouco. O restante é imensurável, o restante é valor puro. Mas, é claro, a gente está num sistema que ainda utiliza esses meios e dentro dessa realidade nós vamos compartilhar essa realidade, vamos fazer o melhor possível. Mas, sem dúvida, eu acho que no momento que a gente entra no mundo de uma estética, ao mesmo tempo que é da ética, aí surge uma nova possibilidade. E essa é a verdadeira economia. Né? Se a gente for ver o exemplo mais bem-sucedido de moeda complementar do mundo, ao lado de cidades em transição lá da Inglaterra, é o Banco Palmas no Brasil. E o Joaquim Mello, depois vocês vão estudar com mais calma, para quem não conhece essa iniciativa, a constatação que ele chegou numa comunidade enorme, grupo social, um dia ele disse assim: nós não somos pobres, nós só não temos dinheiro. E aí surge a ideia, então, do Banco Palmas, que é um sucesso mundial. E aí a gente vai ver muitas coisas. O Brasil hoje é o país do mundo que tem o maior número de moedas complementares. São mais de 120 moedas complementares no Brasil. Então tem muita coisa boa acontecendo, mas dentro de uma visão baseada na escassez, nós chegamos a acreditar que é possível que a gente não tenha o suficiente. Mas isso é uma visão, não um olhar. Quando surge um outro olhar, também surge uma nova realidade. E por isso que é importante, Paulo Freire dizia, né, não adianta apenas denunciar os problemas, é preciso anunciar as soluções. E as soluções estão aí para que a gente aplique, principalmente através do nosso exemplo, da coerência, e de transformar, fazer a arte mais importante, que é transformar a nossa vida numa obra de arte. Isso é feito através de cada ato cotidiano e de cada decisão, como a gente faz em dedicar tempo a aprender e a aplicar esse conhecimento em benefício de muitos seres. Davi, palavra contigo. Vou aproveitar essa fala do Marcos e a sua, e ainda há pouco, agora você acabou de falar de Paulo Freire, né? Ainda há pouco você estava falando de beleza, isso me chamou muita atenção aqui no texto, né? Ele fala de elegância, né?
O texto foi, em algum momento, ele fala de elegância, e Paulo Freire fala de boniteza, né? Para essa harmonia que nós precisamos fazer esse redesenho com uma elegância, né? Com essa harmonia. Então, assim, me chamou muita atenção e destaquei até aqui, e até várias vezes no texto ele fala de sabedoria. Aí eu estava olhando a palavra sabedoria. A palavra sabedoria ela vem de sabor, de gosto. Então, assim, não é só conhecimento, né? Então, assim, é gosto, né? Então, juntando essa com a elegância, ficou uma coisa bem interessante, né? A gente fazer essa transformação, essa mudança com harmonia e com prazer, com gosto de estar fazendo. E aí me chama a atenção também, acho que foi o Ronaldo que trouxe, que acho que é um desafio, acho que todos nós que ele está passando, todos nós estamos passando, que a gente vai entrando nessa vontade de fazer algo novo e em algum momento a gente achou que, da vida, a gente achou que, eu pelo menos, achei que podia fazer tudo sozinho. Em outro momento, achei que não ia fazer nada, porque o sistema é muito grande. Então, assim, e a gente vai encontrando um ponto que a gente possa começar a caminhar. Eu acho que com gosto e com elegância. Eu acho que esse é o ponto. Eu vejo aqui algumas conversas que eu tenho com algumas pessoas próximas dentro dos movimentos que eu faço, às vezes desacreditar disso, né? Desacreditar, não ter o que fazer a si mesmo, né? E não, mas vamos lá, vamos fazer um movimento, eu me movimento, você se movimenta e a gente vai puxando o outro. Ah, mas isso aí é no micro, já ouvi essa palavra, isso é no micro. Para fazer isso, eu tenho que partir logo para criticar a política atual e vamos lá e vamos romper com isso tudo. Eu até acho que essa discussão política que nós estamos tendo no Brasil, apesar de estar muito polarizada, ela traz até uma coisa muito boa, porque está fazendo as pessoas começarem a sair do seu ponto de conforto, né? E começar por um caminho, outro por outro, e avançando nessa conversa. Então, eu acho que todos esses caminhos são possíveis. Eu começo comigo, a gente começa dentro do movimento e também vamos nos mobilizar em termos de uma política, não política partidária, mas em uma política de participação. Então, assim, acho que tudo isso é válido. Educação, né? As conversas, né? Eu até não gosto muito desse termo de discussão, debate, porque essas palavras acabam dando outro sentido para mim. Eu gosto mais no termo da conversa e do diálogo. Então, eu acho que o caminho, no meu entender, é isso. E aqui, para fechar esse meu rápido comentário, eu chamo a atenção de um ponto muito importante também aqui, que está no texto, que ele fala de destravar a abundância coletiva. Então, assim, achei muito legal isso, porque em algum momento a gente fica pensando assim, vou procurar abundância, acaba procurando, mas dentro do paradigma de escassez, atrapalha tudo, né? E agora nós estamos falando de abundância coletiva, porque a abundância, no meu entender, é até um pleonasmo, né? Porque a abundância só vai fazer sentido se ela for coletiva. Como é que eu vou fazer uma abundância, depois de ler isso aqui tudo, fazer uma abundância pensando só em mim? Então, assim, uma abundância tem que ser coletiva. Então, eu deixo aqui essas reflexões do que eu trago e do que eu estou incorporando com essas leituras. É isso. Maravilhoso. No fundo, assim, o que é bom, são rápidos, né? Normalmente, lá pelo terceiro módulo, começa a me tornar desnecessário. Mas no primeiro módulo, vocês já estão falando de conceitos lá do quarto módulo da dimensão. E é isso que eu acho maravilhoso, é uma ressonância, são sementes que já estão lá. A semente de lucidez sobre como as coisas realmente são, elas já estão vivas em nós quando nós chegamos a esse ponto do caminho. Aí a gente recebe as informações, desaprende aquilo que não serve mais, né, para usar um conceito tão bonito em educação, e surge uma alegria, um contentamento natural, porque a gente voltou a funcionar em acordo com a natureza. E não tem como dar errado, porque a vida ela não erra nunca. O que acontece é que a gente passa a estar mais vivo porque se baseia nisso que você falou, no contentamento, na sabedoria, saber e sabor tem o mesmo radical etimológico, né? Então, aqui não, as informações elas são meramente uma forma de instrumentar as experiências que nós estamos tendo no nível mais profundo da nossa existência. E é importante ter as informações, porque, como a gente falou antes, nós não temos inimigos, e
se a gente olhar como ato político, aqui, do ponto de vista mais profundo, em termos econômicos, nós estamos falando de uma arte de se relacionar. Eu não me lembro, às vezes eu me lembro do santo, eu lembro do milagre, não me lembro do santo. Mas eu lembro que alguém disse, né, que a política como profissão é das mais torpes e como arte é das mais elevadas. O que nos falta é exercer essa arte política no nosso relacionamento cotidiano, e para isso a economia é muito poderosa. Eu tenho a mais clara convicção nesses anos de trabalho com várias turmas de vários países, no caso, né, eu também trabalho na versão em inglês do Gaia Econômico. No mundo inteiro está acontecendo isso. E com relação ao micro, do que se constitui o macro, se não de milhões de micros? A rede, depois vai ser falado em algum ponto, eu lembro que o Daniel colocou esse conceito na nova versão da apostila, esse interser, esse co-surgimento que nós existimos, um co-surgimento interdependente, ele surge por uma ressonância. E aí, naturalmente, nós vamos nos aproximar e colaborar com aquelas mentes, com aqueles seres que estão mais afinados. E aí nós deixamos, como um professor muito querido meu dizia, nós deixamos de nos preocupar. Nós nos ocupamos com a tarefa de hoje, com alegria, com energia e com presença. Aí só vai, não tem erro. Mas então tá. Nós estamos aqui com 1h20, eu me alegro de estar com vocês, porque é diferente de ler um texto e ver as pessoas, os sorrisos, as presenças, algumas que eu já conheço e admiro profundamente, e eles e elas sabem. E passaria então com uma rodada final, para a gente dar uma palavra final, assim, deixar alguma coisa para que a turma veja depois. E, por gentileza, contribuam no fórum, coloquem as suas descobertas, todas as pessoas me colocaram coisas muito preciosas, porque isso fica, e outras pessoas que, às vezes, pelas suas circunstâncias de vida, não podem estar presentes nos encontros online como esse, elas verão isso, e isso serve de estímulo para a gente acreditar no nosso poder real, que é a nossa unicidade. Não existe ninguém como nós. Nós somos valores incomparáveis. E muitas vezes você já não crê que não. Existe um padrão de quem que é importante, de quem que tem poder. Em absoluto. Nós somos seres únicos que podemos fazer a diferença atendendo o chamado que a vida nos faz aqui e agora. Essa é a verdadeira economia da dádiva, como esse grande mestre, Charles Eisenstein, nos ensina. Confiança e ação baseada na presença, na lucidez daqui e agora. Então, voltamos à palavra, eu gostaria de ouvir uma palavra final de cada um de vocês, e aí, por uma limitação do sistema, nós temos que encerrar para que a gravação fique, mas ratifico, a minha função aqui é estar a serviço de vocês, tragam as suas dúvidas, as suas colaborações, e eu procuro organizar isso da melhor forma possível, para que todos se beneficiem, Podemos recomeçar com você, Marco? Palavras finais. Ok. Eu só tenho a agradecer, foi muito rico. Eu sinto que nós estamos sendo chamados por essa polarização aqui no nosso país e pela intensificação interna. Eu agradeço a você, Jorge, porque você traz na sua fala sempre uma referência segura, mas muito segura, à abundância. Nós que ainda estamos aqui e ali, em andamento, em formação, a gente ainda cai em alguns debates, cai em algumas coisas, né? Mas eu fico muito feliz porque eu ouvi de você sempre que muita coisa está sendo feita, o Totti também ajuda, empodera, né? E eu vim parar realmente aqui num bioma de passagem onde eu nasci, mas nunca vivi, mas sempre vi, e eu estou agradecido porque está tudo acontecendo no momento certo, né? É daqui que tem que sair o ponto gerador de vida de novo e de como é um ecotone propriamente dito. Então eu estou muito, assim, é um momento realmente, é uma epifania que eu estou sentindo. Eu te agradeço por manter a gente ali. Não, gente, e você faz isso sem precisar, não, acredita, não é isso não. Você fala com muita leveza e que a gente fica seguro. Tem muita gente com a gente, não estamos sozinhos. Eu te agradeço. Um abraço a todos. Muito grato pelas palavras, depois eu comento, Davi, por gentileza.
Eu acho que agradecer, né? Porque quando a gente faz um curso online, né? Eu sinto muita falta desse contato, né? E virtualmente dá para suprir, de certa forma, parte desse contato. Então, esse rápido encontro nosso aqui já foi muito rico, né? Ouvir, ter a oportunidade de falar, mas mais do que isso, né? Ouvir as experiências, né, de cada um, né, e sua intervenção, Jorge. Isso enriquece, como diz o Marcos, dá segurança para a gente e dá muita energia para a gente continuar a caminhada. Então, muito obrigado. Lara? Olha, eu quero nunca mais, num breve tempo, num período não muito longo, que não demore muito, para que eu nunca mais ouça ninguém falando em abundância e nem em escassez. Que isso não seja mais um tema, que isso não seja necessário. E para que as pessoas se apaixonem por política e ocupem espaços políticos e façam política e deixem de se omitir. Isso é o que eu desejo. E uma boa semana para todos e todas. Muito grato. Ronaldo? Estou bem feliz aí com o encontro, que bom que, apesar de não estar em casa, consegui estar participando. Feliz, obrigado aí pelas dicas aí que vocês deram. Estou bem estimulado também a botar no fórum minhas inquietações aí com teu incentivo aí, Jorge. Realmente acho que é lá um lugar para colocar as coisas. Espero que a gente possa fazer bons papos por lá também. Então estou saindo bem. Só queria trazer uma coisa que eu achei curioso, que a gente estava você estava iniciando o check-out aí, a saída, e eu tô na rua, né? Tô no carro para descarregar a bateria. E bateu alguém aqui do meu lado falando assim, cara, acabei de ser assaltado, tô sem dinheiro para voltar para casa. Eu achei curioso, assim, né? A gente tá falando desses temas e tá batendo aqui do lado. Enfim, não sei exatamente o que ele viveu, não pude dar tanta atenção porque eu queria estar nesse finalzinho aqui. Mas com um galãozinho, sei lá, acho que alguém que foi assaltado, tá de carro, precisa de gasolina. Não entendi bem a história, mas achei curioso, né? O quanto realmente a gente tem coisa aí para o quanto a gente tem que fazer, né? E tava aqui pedindo um dinheirinho para poder voltar para casa. Enfim, só trazendo porque é o que a gente tá falando, né? A gente tá falando disso, tá acontecendo aqui do lado. Enfim, mas tô saindo feliz aí com o papo e agradecido aí a cada um. Valeu, boa noite, até o próximo. Super grato, Ronaldo, pelo depoimento e principalmente pelo destemor, né? Não se deixar paralisar pelo medo. Isso é fundamental. Obrigado. Alaissa, Maria Clara. Que delícia ouvir todos vocês um pouco, né? Eu não estive na primeira reunião, assim, ao vivo, mas eu acompanhei, eu vi o rostinho de cada um, reencontrei o rostinho do Marco também, que fez parte comigo, e muitos dos companheiros. E, assim, resumidamente, meu sentir, meu check-out também, veio trazer a minha felicidade de perceber também, o Davi falou, né? Utilizar mais, ao invés de debate, o diálogo, até essas palavras que a gente utiliza, a gente também reverbera com o que a gente fala, né? Já criando essa energia do diálogo, a abertura, assim como tu trouxe o anunciar as soluções. Eu venho participando nesses movimentos essas últimas semanas sobre diálogos, seminário de diálogos para práticas de desenvolvimento sustentável, acontecendo no mesmo dia de economia e sustentabilidade que você fez, dos desafios, das soluções possíveis. E semana passada teve 3 dias de reunião no Museu do Amanhã, de Magna, reunião 18, né, Magna 2019, e esses 3 dias também trazendo as questões das 17 ODS, muita gente trazendo muita história fortalecedora, assim, né? Cada vez que a gente conecta um a um e ouve um pouquinho mais que cada um já está fazendo, eu acho que é isso, esse tipo de diálogo é extremamente fortalecedor dentro
da nossa política nessa arte de relacionamento. E é isso, eu saio muito feliz e agradecida por todo o conteúdo já recebido. E eu não sei se cabe agora só, talvez você já tenha comentado e eu tenha perdido no início, eu gostaria de tirar uma dúvida. Em relação ao primeiro módulo, a gente termina a parte de atividades dia 28, né? Ali, conforme está escrito, mas eu acredito que eu não vou conseguir finalizar a parte de testes e ainda estou no 1/3 da minha leitura, então é só essa questão que eu queria tirar uma dúvida antes de encerrar hoje, se possível, por gentileza, gratidão. Perfeito. A tua pergunta me proporciona a possibilidade de ratificar o que eu disse. O principal é me manter informado. Você me manda uma previsão e como está a sua circunstância. O Marco falou isso no início. Sem estresse, os módulos vão ficar disponíveis. Eu sugiro que você já faça o download do PDF, do módulo 1, que isso fica com você. E as atividades, assim, apenas me informe. Eu estando informado, nós juntos conseguiremos gerenciar a situação e mais do que essa questão pontual, eu acho importante a gente exercitar, sair desse paradigma quantitativo. É lógico que nós temos um resultado desejado em termos de compreensão dos conceitos, mas o fundamental é o qualitativo. Por isso, para mim, como facilitador, o mais importante é a reflexão, que é lógico que é importante que vocês entendam os conceitos, mas os conceitos a gente esquece depois. A reflexão me dá conta o que fica na memória real de cada pessoa. E isso é que depois lá, se vocês continuarem, quando for fazer o seu estudo de caso, o seu design, é isso que vai ficar, que vai ser integrado com as outras dimensões, de modo a fazer uma atuação, uma intervenção em algum sistema, quer seja um projeto particular, quer seja um projeto coletivo. Então, em absoluto, não é desmerecer as atividades, mas é colocá-las no seu devido lugar. Elas são, mais uma vez, meios para atingir um fim que é muito mais subjetivo, muito mais profundo do que meramente ter um grau ou uma avaliação. Certo? Muito grato, então, mais uma vez, a todos, a todas, pela sua presença, pelo seu esforço de estarem aqui e continuamos juntas nessa caminhada. Coloquem seus temas do fórum, vou continuar insistindo, e estimulem aquelas pessoas com quem vocês falarem para que venham para a sessão online. É muito diferente ver, como você falou, o rosto das pessoas, a presença, saber dos seus projetos, seu momento de vida, porque aí nos ajuda a lembrar que nós somos seres humanos que estão envolvidos em algumas atividades no mundo. Mas o mais importante não são essas atividades, é a motivação que está servindo de base para todas elas, certo? Muito grato, então. Eu vou encerrar a gravação por aqui, com a gratidão pela presença de vocês, pela dedicação, e apenas enfatizo. Mantenha uma boa comunicação e a gente maneja isso, tanto da minha parte como facilitador, com uma coordenação. Qualquer dificuldade, faça um contato. Se for especificamente em relação ao idioma, me mandem qual é o ponto do vídeo ou do documento. E a minha função, então, é proporcionar os meios para que vocês tenham acesso àquilo que necessitam. Muito obrigado, uma boa noite. Para mim aqui já é tarde, meia hora, amanhã eu acordo cedo, 5h30 da manhã. Mas é muito bom o esforço de estar aqui com vocês. Muito grato e até a próxima.